milionário barbeiro recebe mensagem secreta de um mendigo negro e fica chocado. Ricardo era o barbeiro dos sonhos, o rei das tesouras, dono de uma barbearia chique no centro da cidade. Suas cadeiras de couro, os espelhos emoldurados em ouro e o cheiro do melhor colônio francês o tornavam um mito entre os homens. Ele ganhava dinheiro como água. Seus clientes eram todos príncipes e magnatas, mas no fundo o brilho de sua vida luxuosa o deixava vazio. As risadas compartilhadas, os brindes e a boa comida eram apenas ecos em sua mente. A desigualdade da cidade ecoava em suas orelhas como um lamento suave, enquanto ao seu redor pessoas passavam fome e viviam nas ruas. Foi um dia nublado que a vida de Ricardo começou a mudar. Ele saía de sua barbearia, já pensando no próximo corte, quando um vulto atraiu sua atenção. Era Miguel, um mendigo que se encostava em uma parede suja. Seus olhos eram profundos e carregavam um peso que poucos conheciam. A princípio, Ricardo hesitou e... "Oi, irmão", disse Miguel, sua voz rouca mas firme. "Você é o barbeiro famoso, não é? Tenho algo que você precisa ouvir." A palavra precisar fez Ricardo sentir um arrepio. Ele estava acostumado a ser apenas um rosto conhecido, um nome em uma agenda. Miguel continuou. "Tem uma mensagem de um amigo seu, aquele que você achava que tinha desaparecido." A explosão dessa revelação deixou Ricardo em choque. Seu amigo de infância, Pedro, sumira há anos, e a dor daquela perda sempre o acompanhara como uma sombra. Ele não sabia se estava maluco ou se o destino o provocava. Com o coração na garganta, decidiu ouvir o que Miguel tinha a dizer. "A cidade está mudando, Ricardo. Não é só pobreza. Existem segredos nas sombras. Seu amigo, ele descobriu algo sobre o seu negócio. Algo que pode arruinar tudo se você não agir." Os olhos de Miguel brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Ricardo sentiu um nó na garganta. Enquanto conversavam, uma tensão se instalou entre eles. Miguel falava de corrupção, de políticos podres, de uma rede secreta que absorvia recursos da cidade. Cada palavra era como uma facada em seu peito. O que ele havia construído, sua fortuna e sua fama, tudo aquilo estava se desmoronando rapidinho. Ele nunca percebera quanto estava envolvido nisso. O medo tomou conta de sua mente. Um rastro misterioso de acontecimentos começou a se formar, e a atmosfera estava densa. Ao finalizar, Miguel fez uma pausa dramática, como se o peso das palavras ecoasse na noite. "Se você não agir, ninguém saberá o que aconteceu. Nem mesmo você." Uma ansiedade crescente invadiu o peito de Ricardo. Ele sabia que tinha de decidir: encarar a verdade e desenterrar segredos, ou continuar vivendo em sua bolha de conforto e superficialidade. Mas um nome pairava na sua mente: Manuel. Ele sabia que a corrupção era como um polvo. Suas tentáculos se estendiam por áreas que nem imaginava. E agora, com a revelação de Miguel, tudo estava prestes a desmoronar. Ricardo encarou o mendigo com uma mistura de desespero e determinação. O que realmente se escondia por trás daquela mensagem? E ao enfrentar aquilo, quais seriam as consequências? A cidade esperava por respostas, e com isso seus destinos se entrelaçariam de um jeito que nunca imaginara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito nele. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo encarou Miguel, inseguro sobre o próximo passo. A pressão no peito aumentou. Os pensamentos corriam como uma tempestade. O que ele deveria fazer? As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Um constante lembrete de que sua vida estava prestes a mudar. Como assim? O que exatamente Pedro descobriu? Ricardo estava ansioso, o olhar fixo no mendigo. Ele esperava ansiosamente por respostas, mas Miguel apenas sorriu, como se tivesse uma surpresa guardada. Você precisa saber que a verdade não é o que parece, amigo. E tem muito mais a ser revelado. Antes que Ricardo pudesse perguntar mais, um grito cortou o ar. Algo ecoou na esquina da rua. A atmosfera muda de repente. Uma eletricidade no ar. A multidão se aglomerava. Ricardo e Miguel correram para averiguar. Ao chegar, a cena que se desenrolava era um pesadelo. Um homem caído, ensanguentado, rodeado por rostos chocados. O coração de Ricardo disparou. Através da massa, ele reconheceu aquele homem. Era Manuel, um dos seus parceiros de negócios, envolvido nas questões mais obscuras da cidade. O olhar de Manuel estava vazio. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. A tensão era palpável. O que havia acontecido? Um murmurinho começou entre os que observavam. Ele falava sobre corrupção. Um esquema gigante, disse uma mulher, sua voz trêmula. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que Manuel sabia? O que ele acabara de ouvir de Miguel se tornava mais real e sombrio. Um repórter chegou, microfone em punho, e cercava os que estavam próximos. Alguém viu o que aconteceu? Nenhuma resposta. Todos estavam em choque, e o pesar no coração de Ricardo aumentava. O que significava aquilo para ele, para sua barbearia, para seu futuro? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover de uma forma estranha e assustadora. Enquanto observava, a expressão de Miguel mudou. Seus olhos brilharam intensamente. Vamos, Ricardo. Temos que ir. Isso não é seguro. Eles vão atrás de quem sabe demais. Ricardo hesitou, mas a urgência no tom de Miguel era inegável. Ele começou a seguir Miguel, mas algo dentro dele gritou para ficar. De repente, uma figura apareceu na multidão. Uma mulher imponente com um olhar determinado. Era Clara, a assessora de Manuel. Ele se lembrou dela claramente. Clara sempre se mostrou uma mulher forte, mas agora a raiva e a tristeza eram visíveis em seu rosto. Ela se aproximou, a voz carregada de emoção. Ele sabia de tudo, estava prestes a expor o que havia descoberto. E agora ele... O olhar dela atravessou Ricardo, como se o enxergasse diretamente por dentro. Ricardo, você está envolvido com ele. Você sabe algo. Clara gritou, chamando a atenção de todos. O coração de Ricardo parou. Como ela poderia saber disso? Ele se sentiu exposto. Os olhares de reprovação começaram a se voltar para ele. O que Miguel tinha feito? Não, eu não sabia. Ele tentava protestar, mas todos já julgavam. Miguel olhou para ele com uma mistura de preocupação e culpa. Claro, ele podia ter mantido a calma e revelado tudo no tempo certo, mas agora tudo parecia grandioso e esmagador. Vamos, Ricardo, agora! Miguel puxou Ricardo pela mão, mas já era tarde. Clara gritou. A multidão em volta se revezava entre gritos de dúvida e acusações. Ricardo se sentiu desmoronar.
Ele apenas queria ser o barbeiro dos sonhos, mas agora tudo o que construíra estava ameaçado pela confusão e pela verdade que estava sendo revelada. Enquanto fugiam, um pensamento não saía da sua mente. O que mais Pedro havia descoberto? E o que ele teria a ver com tudo aquilo? Havia segredos mais sombrios à espreita. O medo invadiu Ricardo mais uma vez. Ele não tinha certeza se poderia escapar dessa. A cidade estava prestes a explodir, e ele, involuntariamente, fazia parte disso. Ricardo e Miguel corriam pelas ruas, o coração de Ricardo disparando como um tambor. Ele se virou uma última vez. Clara ainda o fitava. A expressão dela era de raiva e tristeza misturadas. Ele sentia que metade da cidade o olhava. Vão pensar que eu sou um criminoso. Ele sussurrou quase para si mesmo. Mas a urgência de Miguel não permitia hesitação. Vamos, Ricardo. Precisamos nos esconder. Miguel puxou-o com força, e eles se enfiaram em um beco escuro. O cheiro de urina e lixo era intenso, um contraste com o linho fresco e os produtos finos dos quais o barbeiro estava acostumado. As sombras eram densas, mas a tensão tornava tudo mais vívido. O barulho da multidão logo se apagou à distância, mas a pressão no peito de Ricardo só aumentava. "O que foi que você fez?" ele perguntou, descontando a raiva e o medo que sentia em Miguel. "Você fez com que todos olhassem para mim. Agora sou um alvo." "Eu não tive escolha", Miguel respondeu, agitado. "Eles precisam saber a verdade. O que Manuel fez foi muito mais do que você imagina." Ricardo tentou entender. "E o que é a verdade, exatamente?" O olhar de Miguel se tornou sombrio, como se um peso o oprimisse. "Manuel, ele era parte da corrupção. Mas não é isso que você pensa. Ele estava se preparando para expor os verdadeiros responsáveis. E nunca adivinharia quem está por trás disso." Nesse momento, o eco de passos se aproximou. Os dois trocaram olhares apavorados. Ricardo respirou fundo, cada músculo de seu corpo tenso. Eles se agacharam, tentando se esconder da visão dos transeuntes. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seu coração pulsando em seus ouvidos. O que mais Miguel tinha a dizer? "Isso pode custar nossas vidas, Ricardo", ele sussurrou pálido. "Se souberem que você está envolvido, eles não hesitarão." O que poderia ser tão terrível? Antes que Miguel pudesse continuar, uma explosão de gritos ecoou pela rua, cortando o ar com uma agonia estridente. Era uma sirene. A polícia, ou pior, os homens que controlavam a corrupção. Ambos saíram correndo do beco, mas o que viram fez Ricardo parar em seco. O corpo de Manuel estava coberto, mas havia uma figura familiar ao lado dele. A mulher que ele reconheceu instantaneamente. Inês, sua ex-namorada, estava ali, com uma expressão perdida e profundamente triste. O coração de Ricardo afundou. "Inês, o que você está fazendo aqui?" Ele não conseguia acreditar. Ela olhou, os olhos cheios de lágrimas. "Ricardo, eu não queria que fosse assim. Você precisa saber." O que ela estava fazendo ali, naquele momento tão crítico? Um policial se aproximou, os olhos fixos em Inês. Ricardo se sentiu em um pesadelo. "Inês, não se envolva." Mas foi tarde demais. Ela falou uma frase que ecoou como um trovão. "Eu sou a verdadeira responsável por tudo isso, Ricardo. Você precisava saber." O mundo de Ricardo desabou. Cada palavra furou seu coração como uma faca. Ele olhou para ela, buscando alguma explicação, mas só havia dor em seu olhar. A multidão ao redor começou a murmurar em choque. Um ponto central da angústia. Você está brincando." Ricardo balbuciou, suas mãos tremendo. "Como você pôde?" A traição se enfiou em sua mente como um veneno. Ela não era apenas uma ex que se foi, mas uma peça central neste grande jogo de poder e traição. Inês respirou fundo
A voz embargada. Eu fiz o que precisava fazer. Era a única maneira de proteger você. Proteger a mim? Ou a você mesma? Ele disparou, a raiva e a confusão misturadas. Você estava do lado deles? Não, Ricardo. Eu tinha que me infiltrar, entender o que estava acontecendo. E agora as coisas pioraram. As palavras dela eram pesadas. Miguel ficou perto, observando a cena, sua expressão indecifrável. O coração de Ricardo batia forte, enquanto os sentimentos se intensificavam. Como tudo isso poderia acontecer? E mais importante, o que Inês realmente sabia? O que ela tinha a ver com Manuel e a corrupção? A cidade parecia girar ao seu redor, um emaranhado de segredos e mentiras. E agora, o que vamos fazer? Ele sussurrou, a voz quase perdida. A verdade ganhou uma nova dimensão, e Ricardo sentia que os laços dele com a cidade, sua vida e suas crenças estavam prestes a mudar para sempre. E assim, cercado por pessoas e segredos, ele mal sabia que estava prestes a descobrir uma rede muito mais profunda do que qualquer traição pessoal. O caos estava apenas começando. Ricardo olhou para Inês, o coração pesando em seu peito. Como você pôde, Inês? Toda essa traição. Tudo isso por quê? Ele mal conseguia compreender a magnitude do que ela estava revelando. As sombras ao seu redor pareciam se aproximar, como se a cidade inteira estivesse assistindo a essa tragédia. Ricardo, ouça, eu não queria que as coisas fossem assim, mas eles tinham um plano, e para sobreviver eu tive que me infiltrar. O desespero na voz dela fez Ricardo hesitar, mas a raiva era uma tempestade dentro dele. Sobreviver? Você escolheu ficar do lado deles. Ele gritou, sua voz ecoando na agitação da multidão. Inês estava prestes a responder, mas o som da sirene aumentava, moldando uma pressão esmagadora no ar. Miguel estava tenso, meio encostado na parede, respirando pesadamente. Ele sussurrou, precisamos ir, agora. Antes que pudessem se mover, um grupo de policiais apareceu, cercando o local e uma barreira de uniformes e autoridade. O medo se espalhou pela multidão, e os olhares de reprovação se intensificaram sobre Ricardo. Ele se sentiu o centro de um redemoinho. É melhor você ir agora, Ricardo. Clara gritou. Depois olhou para Inês. Sabemos que você está envolvida. Você não pode escapar disso. As palavras dela cortaram como vidro. A tensão aumentou. Inês pegou a mão de Ricardo, os olhos dela cheios de lágrimas. Por favor, eu fiz isso por você, para te proteger. O desespero dela parecia genuíno, mas algo em sua expressão o deixou inseguro. Proteger a mim ou a você mesma? Ele puxou a mão, sentindo uma onda de traição inundar suas veias. Não posso confiar em você agora. Foi então que, de repente, tudo mudou. Um barulho estrondoso ecoou de repente, cortando o caos. Uma explosão ressoou ao longe e o chão tremeu sob os pés de Ricardo. A multidão começou a gritar em pânico, as pessoas empurrando-se umas contra as outras, desesperadas para escapar da cena. Uma fumaça densa subiu na direção onde Manuel estava, e tudo ao redor parecia fragmentar-se. Ricardo piscou, aturdido. O que foi isso? Ele mal conseguia processar a situação. A fumaça tornou a visão turva, e o cheiro de queimado se espalhou como um veneno. Não sei, mas precisamos sair. Eles estão vindo. Miguel puxou Ricardo mais uma vez, quase arrastando-o. Os policiais se dispersaram, tentando controlar a situação. Mas a fumaça os deixou desorientados. As vozes gritavam, a confusão aumentava. Ricardo não sabia para onde olhar. A cena diante dele parecia um pesadelo. Inês estava ainda ao seu lado, com o rosto pálido,
Mas a expressão dela mudou quando uma figura apareceu, corcunda e envolta na fumaça. Era Pedro, o amigo de infância que ele nunca pensou ver novamente. O olhar dele, marcado e cheio de dor, encontrava o de Ricardo. Ricardo, você precisa ouvir. Sua voz era rasgada pelo desespero, como se estivesse correndo do próprio inferno. Pedro, como você... Mas antes que pudesse terminar, Pedro apontou para Manuel. Ele não estava apenas anunciando corrupção. Ele tinha provas e agora eles estão apagando tudo. Inês se mexeu, a tensão aumentando em sua fúria. Provas? O que mais você sabe, Pedro? Urgentemente seus olhos brilharam e Ricardo sentiu uma onda de inquietação. Muita informação. Muita traição. Eu sei que eles estão apenas começando. O que está acontecendo agora é só a ponta do iceberg. Pedro continuou, avançando, e todos voltaram a olhar para ele. Mas o que ele disse a seguir fez o mundo de Ricardo desabar de vez. Está na hora de você saber a verdade, Ricardo. Você faz parte disso. Você é mais importante do que imagina. As palavras explodiram no ar como um tiro, ecoando em sua mente. As peças do quebra-cabeça que ele pensava conhecer estavam todas erradas. Ele foi arrastado para um jogo que não entendia. No coração da cidade, a fumaça se elevava, escondendo segredos e revelando o caos. E Ricardo percebeu que sua vida mudara para sempre. O que mais estava escondido sob a superfície dessa corrupção? Precisamos ir, gritou Miguel novamente, a urgência em sua voz, chamando a atenção de todos. Mas à medida que se moviam, Ricardo ficou paralisado, absorvendo as palavras de Pedro. A verdadeira dimensão do que estava acontecendo começava a surgir. Ricardo, você está pronto para a verdade? Pedro fez a pergunta com um olhar penetrante. Ricardo sentiu um aperto no estômago. A cidade, os amigos e a própria identidade estavam prestes a mudar. E tudo o que ele acreditava saber agora estava em xeque, deixando um mistério que pesava no ar. O que realmente significava ser quem ele era? Ricardo olhou para Inês, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Como você pôde, Inês? Toda essa traição, tudo isso por quê? A fumaça subia, envolvia tudo em um manto cinza. Ele sentia que o mundo ao redor ameaçava desmoronar, um colapso iminente, e a cada palavra dela, seu coração se partia um pouco mais. Ricardo, você não entende. Eu fazia isso por você. Eles estão jogando um jogo muito maior, e eu tinha que saber. A voz dela estava aflita, mas a raiva que fervia no peito de Ricardo era como um fogo que não se apagava. Ele mal conseguia acreditar no que ouvia. Sobreviver, ficar do lado deles, revivia cada momento juntos, todos os planos, os sonhos. Você me traiu, Inês. A multidão se aglomerava ao redor, e os murmúrios aumentavam. As pessoas apontavam. Os olhares eram de reprovação. O medo pairava no ar. Então a sirene da polícia ecoou, cortando o caos. Um grupo de policiais emergiu da poeira e do medo, a autoridade desenhando um cerco. O pânico tomou conta. Todos estavam em alvoroço, tentando fugir na cena. Miguel sussurrou: "Vamos, não temos tempo." Mas Ricardo estava paralisado, preso nas palavras de Inês. Então, Pedro voltou a falar, sua voz cortante como vidro. "Ricardo, acha que isso vai acabar assim? Você tem que saber a verdade." Os olhos de Ricardo se fixaram em Pedro, tentando encontrar sentido no turbilhão. Que verdade? O que mais está acontecendo? A expressão de Pedro era grave, e a fumaça envolvia seu corpo, mas suas palavras eram um golpe.
A corrupção vai muito além de você pensar. O que você construiu está prestes a ser desmoronado. E você é uma peça-chave. Você não foi escolhido por acaso. Ricardo começou a entender que o jogo era muito maior. Mas naquele momento, o que Pedro disse fez ecoar um pensamento aterrador em sua mente. Como assim peça-chave? Antes que Pedro pudesse explicar, uma explosão estrondosa estourou atrás deles, as chamas e estilhaços voando pelo ar. O chão tremeu, fazendo todos gritarem. O caos tomou conta quando a fumaça densa envolveu tudo. A visão de todos foi obscurecida, e gritos de pânico ecoaram. Ricardo se virou para buscar Inês, mas ela havia desaparecido. O desespero a agarra como um invasor traiçoeiro. Inês, onde você está? Ele buscava entre os rostos confusos, tentando encontrar qualquer sinal dela. Um braço gelado grudou em seu pulso. Era Clara. Temos que sair agora. Eles estão atrás de você. O olhar dela era firme, mas Ricardo não sabia se conseguia confiar em ninguém mais. A cidade inteira parecia ter virado um campo de batalha, e ele se sentia encurralado. Quando a visão começou a clarear, ele viu Inês novamente. Mas havia algo diferente, algo que passou despercebido antes. Ela estava cercada por homens desconhecidos, e funcionava como uma marionete em um jogo que não entendia. Ricardo sentiu um frio na espinha. Você precisa entender, Ricardo. Não sou só eu. Tem muito mais. Ela gritava, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ele só pensava em escapar. Os homens começaram a avançar, e com eles, um medo profundo. Ricardo gritou, Inês, fuja deles. Mas o que ele viu a seguir o paralisou. Um homem levantou uma arma, e o que aconteceu a seguir desmoronou todo o seu raciocínio racional. Um tiro ecoou na noite, e em um segundo tudo mudou. O corpo de Inês caiu para o lado, sua expressão de surpresa e dor rasgando o coração de Ricardo. Ele não conseguia processar. O mundo ao redor, os gritos, a fumaça, tudo ficou em silêncio. Ele se aproximou apressadamente, o colapso imediato o atingindo em cheio. Inês, não, por favor, não. Ele segurou a cabeça dela em seu colo, caos total ao redor. A cidade parecia desintegrar. O olhar dela estava confuso e perdido. Ricardo, eu sinto muito. Eu amava você. E então a luz dela se apagou, e tudo o que ele conheceu se transformou em cinzas. O desespero tomou conta. O sentimento de traição, de perda, se misturou a uma urgência desenfreada. Ele se levantou, ainda em choque, e encarou os homens, feroz como um leão. Mas por trás dele, Pedro falava. Agora você sabe. Agora você tem que agir. A verdade está aqui, e você não pode se deixar levar. Ricardo se virou, os olhos ardendo de raiva. Ele precisava de respostas. O que mais ele não sabia? A cidade, a traição, a corrupção, tudo girava ao seu redor. E agora ele estava mais próximo do que nunca de descobrir a verdadeira natureza do jogo que não escolheu participar. Ricardo olhava para Inês, completamente paralisado. O corpo dela, agora sem vida, pesado como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Um nó se formou na sua garganta. A incredulidade misturada ao desespero. Inês, não, não pode ser. Realidade parecia uma sombra distorcida. Ele não conseguia se mover, as pernas tremendo sob a pressão da dor e da confusão. Os gritos ao redor dele se tornaram um burburinho distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Pedro tentou puxá-lo, mas o olhar de Ricardo se fixava na expressão de dor congelada no rosto dela. O que eu faço agora? Ele sussurrou, como se esperasse que a cidade, em toda a sua corrupção,
tivesse uma resposta. O vento sussurrava entre as ruínas, deixando um calafrio na sua espinha. Então, um homem avançou por entre a multidão, vestido com um terno escuro e um ar autoritário. Era Henrique, o chefe do escritório que lidava com os contratos da barbearia. Ele sempre teve uma aura de poder, mas agora seu olhar estava fixo em Ricardo, e havia uma pressão no ar que tornava tudo mais tenso. O que está acontecendo aqui? Os olhos de Henrique eram frios, penetrantes. Onde você estava, Henrique? Miguel gritou, se colocando entre ele e Ricardo. O clima esquentava. A Inês? Ela? Sua voz falhou. Ricardo queria gritar, mas em vez disso, uma risada nervosa escapuliu de seus lábios. O que mais poderia acontecer? Henriques era um homem que sempre teve suas mãos sujas. Henrique se aproximou, o olhar mudando de indignação para interesse. A Inês nunca foi o que parecia. Você sabe disso, não sabe, Ricardo? As palavras dele eram venenosas, ficando grudadas nos pensamentos de Ricardo como uma maldição. Ela fez parte disso o tempo todo, mas estava apenas jogando. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que Henrique estava dizendo não fazia sentido, mas, ao mesmo tempo, fez o sangue de Ricardo ferver. Isso não pode ser verdade. Ele sentiu uma raiva crua, um desejo de perguntar por que ele não havia percebido antes. Ele sempre confiou em Inês, acreditando que ela queria o melhor para ele. Mas tudo o que ele sabia estava desmoronando. Ela tinha um papel importante, e você, meu amigo, era apenas uma peça do tabuleiro. E agora, Henrique fez uma pausa, como se fosse saborear a revelação. Agora você também está na lista. Eles não vão parar até que tudo esteja liquidado. A multidão começava a dispersar, mas as palavras de Henrique ecoavam. O nó na garganta de Ricardo se transformou em uma sensação de que estava sendo esmagado. O que você quer dizer com lista? Ele estava enfurecido, mas o medo estava começando a tomar conta. Temos olhos em todos os lugares, Ricardo. Acha que pode se esconder? Henrique deu um passo à frente, o desprezo claro em seu tom, mas também havia um aviso. Pedro, percebendo a tensão, começou a se mover. Precisamos sair agora, Ricardo, ele disse, com urgência na voz. Nesse momento, um tiro ecoou ao longe e a multidão parou. O som profundo e seco cortou o ar, como um golpe de realidade que os atingiu. Todos se viraram, buscando a origem do barulho. Ricardo teve a sensação de que seu coração parou. Sem pensar, ele puxou Pedro e saiu correndo em direção oposta, ainda atormentado pela imagem de Inês caída. Mas o que Ricardo não percebeu foi que atrás deles, Henrique sorria, observando tudo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Vamos ver até onde você vai, Ricardo. O jogo acabou de começar. E nessa hora, um rastro de fumaça surgiu do que antes parecia um campo de batalha, simbolizando que o verdadeiro horror estava apenas começando. Ricardo, sem olhar para trás, ouviu Pedro dizendo algo sobre encontrar abrigo. Contudo, a cada passo, a lembrança de Inês, suas palavras e ações passadas começaram a criar burburinho na cabeça dele. O que mais ela escondeu? O que realmente estava acontecendo? Cada vez mais, a dor parecia desfigurá-lo. Logo encontrar o silêncio era quase surreal, mas a respiração de Ricardo estava pesada. Ele parou, precisando entender a realidade que o cercava. Pedro, isso tudo é loucura. O que mais eu não sei?
Sua voz não carregava apenas medo, mas uma necessidade urgente de saber. Você está prestes a descobrir, Pedro respondeu, o olhar sombrio. E quando os dois se viraram para sair do esconderijo, a última coisa que Ricardo esperava era ver Inês, não morta, mas viva. Ela estava, no entanto, diferente. A aura dela tinha mudado, e os olhos brilhavam com um brilho que ele nunca tinha visto antes. Vocês precisam ouvir a verdade sobre nós. Agora cada certeza que ele tinha iria para o chão novamente. A revelação estava prestes a desmoronar, e a cidade, a corrupção e os segredos estavam prestes a ser revelados. O que poderia ser mais chocante do que a imagem que ele pensava perdida? O jogo estava mudando, e Ricardo estava mais próximo do que nunca da verdade. Ricardo olhava para Inês completamente paralisado. O corpo dela, agora sem vida, pesado como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Um nó se formou na sua garganta, a incredulidade misturada ao desespero. Inês, não pode ser. A realidade parecia uma sombra distorcida. Ele não conseguia se mover, as pernas tremendo sob a pressão da dor e da confusão. Os gritos ao redor dele se tornaram um burburinho distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Pedro tentou puxá-lo, mas o olhar de Ricardo se fixava na expressão de dor congelada no rosto dela. "O que eu faço agora?" ele sussurrou, como se esperasse que a cidade, em toda sua corrupção, tivesse uma resposta. O vento sussurrava entre as ruínas, deixando um calafrio na sua espinha. Então, um homem avançou por entre a multidão, vestido com um terno escuro e um ar autoritário. Era Henrique, o chefe do escritório que lidava com os contratos da barbearia. Ele sempre teve uma aura de poder, mas agora seu olhar estava fixo em Ricardo, e havia uma pressão no ar que tornava tudo mais tenso. "O que está acontecendo aqui?" Os olhos de Henrique eram frios, penetrantes. "Onde você estava, Henrique?" Miguel gritou, se colocando entre ele e Ricardo. O clima esquentava. A Inês, Sua voz falhou. Ricardo queria gritar, mas em vez disso, uma risada nervosa escapuliu de seus lábios. Que mais poderia acontecer? Henrique era um homem que sempre teve suas mãos sujas. Henrique se aproximou, o olhar mudando de indignação para interesse. "A Inês nunca foi o que parecia. Você sabe disso, não sabe, Ricardo?" As palavras dele eram venenosas, ficando grudadas nos pensamentos de Ricardo como uma maldição. Ela fez parte disso o tempo todo, mas estava apenas jogando. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que Henrique estava dizendo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fez o sangue de Ricardo ferver. Isso não pode ser verdade. Ele sentiu uma raiva crua, um desejo de perguntar por que ele não havia percebido antes. Ele sempre confiou em Inês, acreditando que ela queria o melhor para ele. Mas tudo o que ele sabia estava desmoronando. Ela tinha um papel importante, e você, meu amigo, era apenas uma peça do tabuleiro. E agora, ponto. Nossa! Henrique fez uma pausa, como se fosse saborear a revelação. Agora, você também está na lista. Eles não vão parar até que tudo esteja liquidado. A multidão começava a dispersar, mas as palavras de Henrique ecoavam. O nó na garganta de Ricardo se transformou em uma sensação de que estava sendo esmagado. "O que você quer dizer com lista?" Ele estava enfurecido, mas o medo estava começando a tomar conta. "Temos olhos em todos os lugares. Ricardo, acha que pode se esconder?" Henrique deu um passo à frente, o desprezo claro em seu tom, mas também havia um aviso. Pedro, percebendo a tensão, começou a se mover. "Precisamos sair agora, Ricardo."
ele disse, com urgência na voz. Nesse momento, um tiro ecoou ao longe e a multidão parou. O som profundo e seco cortou o ar, como um golpe de realidade que os atingiu. Todos se viraram, buscando a origem do barulho. Ricardo teve a sensação de que seu coração parou. Sem pensar, ele puxou Pedro e saiu correndo em direção oposta, ainda atormentado pela imagem de Inês caída. Mas o que Ricardo não percebeu foi que atrás deles, Henrique sorria, observando tudo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Vamos ver até onde você vai, Ricardo. O jogo acabou de começar. E nessa hora, uma nuvem de fumaça surgiu do que antes parecia um campo de batalha, simbolizando que o verdadeiro horror estava apenas começando. Ricardo, sem olhar para trás, ouviu Pedro dizendo algo sobre encontrar abrigo. Contudo, a cada passo, a lembrança de Inês, suas palavras e ações passadas, começaram a criar burburinho na cabeça dele. O que mais ela escondeu? O que realmente estava acontecendo? Cada vez mais, a dor parecia desfigurá-lo. Logo encontraram um lugar seguro, uma entrada de um armazém abandonado. O silêncio era quase surreal, mas a respiração de Ricardo estava pesada. Ele parou, precisando entender a realidade que o cercava. Pedro, isso tudo é loucura. O que mais eu não sei? Sua voz não carregava apenas medo, mas uma necessidade urgente de saber. Você está prestes a descobrir, Pedro respondeu, o olhar sombrio. E quando os dois se viraram para sair do esconderijo, a última coisa que Ricardo esperava era ver Inês, não morta, mas viva. Estava, no entanto, diferente. A aura dela tinha mudado, e os olhos brilhavam com um brilho que ele nunca tinha visto antes. Vocês precisam ouvir a verdade sobre nós. Nesse instante, uma tremenda reviravolta passou pela mente de Ricardo. As últimas palavras de Inês ecoaram, como se uma tempestade estivesse prestes a se desdobrar. Sobre nós? A voz dele saiu sussurrada, uma mistura de desconfiança e expectativa. O que você quer dizer? Um brilho amenou os olhos de Inês e uma tensão crescente preenchia o ar. Eu sou parte disso. O que você pensou que aconteceu com Manuel e a corrupção é só a ponta do iceberg. Eu fui escolhida para ser uma peça nesse jogo. E você, Ricardo, você é o verdadeiro alvo. Tudo isso foi uma armadilha para fazer você acreditar que estava em um lado, quando, na verdade, você é o coração de tudo isso. As palavras dela atingiram Ricardo como um soco no estômago. Eu? Eu sou o coração de tudo isso? Ele mal conseguia respirar, seu mundo desmoronando mais uma vez. As imagens do que passou começaram a girar, e ele se lembrou de todos os momentos que pensou saber a verdade. Todas as conversas que teve com Inês, agora parecendo como farsas. Ricardo, é verdade. Eles não podiam te deixar livre, porque você tem o que eles precisam. Ela fez uma pausa, a gravidade da afirmação pesando nas palavras. E agora, eles vão atrás de você. Não temos muito tempo. A tensão aumentava. O que mais Inês estava escondendo? O que isso significava para ele? Ponto. E o que Henrique e esses homens queriam verdadeiramente? No fundo, uma pergunta martelava em sua mente. Em quem eu posso confiar agora? Ricardo olhou para Pedro, a confusão e o desespero estampados no rosto dele. O que vamos fazer? As palavras escaparam como um sussurro, uma súplica perdida em um momento de desespero. Precisamos invadir o escritório, Pedro respondeu, com um brilho intenso nos olhos.
Só assim poderemos descobrir a verdade que vai mudar tudo para sempre. A adrenalina tomou conta e um novo plano se formou. Ricardo estava em um jogo muito maior do que imaginara, e a cidade, com todos os seus segredos vilipendiados, estava prestes a fazer com que ele finalmente entendesse a cruel realidade com a qual se envolveu. Ricardo olhava para Inês, completamente paralisado. O corpo dela, agora sem vida, era como Inês. Não, não pode ser. A realidade era uma sombra distorcida. Ele não conseguia se mover, as pernas tremendo sob a pressão da dor e da confusão. Os gritos ao redor dele se tornaram um burburinho distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Pedro tentou puxá-lo, mas o olhar de Ricardo se fixava na expressão de dor congelada no rosto dela. "O que eu faço agora?" ele sussurrou, quase buscando uma resposta que nunca viria. O vento sussurrava entre as ruínas, deixando um calafrio na sua espinha. Então, um homem avançou por entre a multidão, vestido com um terno escuro e um ar autoritário. Era Henrique, o chefe do escritório que lidava com os contratos da barbearia. Ele sempre teve uma aura de poder, mas agora seu olhar estava fixo em Ricardo, e havia uma pressão no ar que tornava tudo mais tenso. "O que está acontecendo aqui?" Os olhos de Henrique eram frios, penetrantes. "Onde você estava, Henrique?" Miguel gritou, se colocando entre ele e Ricardo. O clima esquentava. "A Inês, ela..." Sua voz falhou. Ricardo queria gritar, mas em vez disso uma risada nervosa escapuliu de seus lábios. O que mais poderia acontecer? Henrique era um homem que sempre teve suas mãos sujas. Henrique se aproximou, o olhar mudando de indignação para interesse. "A Inês nunca foi o que parecia. Você sabe disso, não sabe?" "Ricardo." As palavras dele eram venenosas, grudadas nos pensamentos de Ricardo como uma maldição. Ela fez parte disso o tempo todo, mas estava apenas jogando. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que Henrique estava dizendo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fez o sangue de Ricardo ferver. Isso não pode ser verdade. Ele sentiu raiva crua, um desejo de perguntar por que ele não havia percebido antes. Ele sempre confiou em Inês. Eles não vão parar até que tudo esteja liquidado. Então algo surgiu em sua mente, um evento dramático e inesperado. O eco de um tiro ressoou ao longe e um silêncio instantâneo inundou o ambiente, como se o mundo tivesse congelado por um segundo. Todos pararam, e o olhar de Henrique se iluminou com uma satisfação sombria. "Acha que a vida do seu amigo aqui e a sua não estava em perigo? O mundo é cruel, Ricardo. Você vai descobrir que esta não é apenas uma cidade corrompida, mas um palco onde muitos jogam suas peças. E você é mais importante do que imagina." Pedro, vendo a mudança de atmosfera, olhou alarmado para Ricardo. "Precisamos sair. Agora!" Mas Ricardo estava paralisado, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. No momento seguinte, uma explosão devastadora irrompeu, seguida por uma onda de calor intenso. O chão tremeu e o ar ficou carregado com fumaça e chamas. Um fragmento de parede desabou a poucos metros de onde estavam, fazendo os gritos e o pânico se intensificarem. Quando a poeira assentou, Ricardo se virou. Mas o que viu fez seu coração disparar. Em pé entre os escombros estava Inês, como se nada tivesse acontecido.
Mas ela não estava sozinha. A figura ao seu lado era nada menos que Manuel, agora vivo, com um olhar triunfante no rosto, como se tivesse sido um estrategista invisível em um grande tabuleiro. Surpresa! O jogo apenas começou, Ricardo! Manuel disse, rindo, enquanto Inês oferecia um sorriso enigmático. Desculpe pela encenação, mas precisava que você soubesse a verdade. Ricardo se sentiu desmoronar. Como vocês? Por que vocês estão ali? O que isso significa? As lágrimas queimavam em seus olhos, enquanto a realidade caía como um manto pesado sobre seus ombros. Manuel deu um passo à frente. Você sempre foi a peça-chave, Ricardo. A única que poderia mudar tudo. O que mais ele poderia esconder? O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, e tudo parecia estar girando em torno dele. Sentia a fragilidade da situação e a urgência do presente se misturando. Mas a vergonha e a traição queimavam mais forte. Os rostos na multidão intensificaram a explosão de murmúrios. Pessoas apavoradas, outras curiosas, todas olhando para ele como uma obra de arte em transformação. Mas uma voz ecoou no fundo. Vocês estão todos jogando um jogo, mas quem realmente controla as cartas? Ponto. O chão tremeu mais uma vez, não de maneira sutil, e a cidade estava prestes a revelar seus segredos. Com as revelações gritando em seu rosto, Ricardo sabia que tudo o que acreditava desmoronava. E ali, com Manuel e Inês juntos, cercados por amigos e inimigos, ele precisava decidir que lado escolher. Essa era sua hora de ação. Mas quem seriam seus verdadeiros aliados? Ricardo estava paralisado, a mente em conflito. Inês, viva diante dele, alterava a realidade que ele pensava conhecer. Como? Quando? A confusão tomou conta. Manuel, ao lado dela, um espectro de manipulação, sorria como se estivesse no controle de um jogo em que todos eram peões. Seus olhos brilhavam, com uma satisfação que o deixava com um frio na espinha. Vocês precisam ouvir a verdade sobre nós. Inês falou, mas a dúvida se instalou em Ricardo. Ele queria acreditar nela, mas cada palavra parecia uma armadilha. O que você está dizendo? Que sempre esteve no jogo? Que me usou? Sim. A palavra ficou presa na garganta dele, mas a tensão era palpável. A multidão, atenta, pairava como um bando de urubus ávidos. Os olhares se tornaram pesados, cheios de julgamento. Ele podia sentir cada reprovação. Ricardo, você é a chave, Manuel disse, com um tom quase triunfante. A pressa e o pânico aumentavam na atmosfera. O som de sirenes ao longe era um lembrete do perigo que o cercava. Vamos sair daqui! Miguel gritou, puxando Ricardo para trás. Ele ainda estava paralisado, absorvendo os ecos do que Inês revelara. E então, algo estranho aconteceu. Uma explosão à distância. Um brilho ofuscante cortou o céu noturno, e, de repente, gritos começaram a ecoar. A fumaça invadiu o ar, tornando tudo confuso. Ricardo olhou em volta, tentando encontrar Inês, mas ela havia sumido de novo. A cena parecia um pesadelo, as pessoas correndo em desespero. E ele estava preso no centro da tempestade. Ricardo! Pedro puxou novamente, sua expressão cheia de urgência. Acha que foi só isso? A verdade vai muito além. As palavras dele estavam carregadas de desespero. O que você quer dizer? Ricardo questionou. Mas, antes que Pedro pudesse responder, um grito cortou o ar. Ele sabe demais. O som, alto e desesperador, fazia as pessoas ficarem paradas, aterrorizadas. Quando Ricardo se virou, viu Henrique, o homem de terno,
agora cercado de seguranças. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. O olhar de Henrique queimava, cheio de raiva. E naquele instante, a realidade do que era a cidade se desvelou. Uma sombra se ergueu atrás de Henrique. E antes que ele pudesse reagir, um homem encapuzado avançou. O mundo se moveu em câmera lenta. Um movimento ágil e em um instante, a faca reluziu. O som do metal contra a carne foi ensurdecedor. O homem ave como um predador feroz. E num ápice, Henrique caiu, gritando. A multidão entrou em pânico. Gritos misturados com a sonoridade pungente da realidade. Ricardo sentiu um frio na espinha. O horror tomou conta. O caos se instalou. Ele estava cercado por pessoas que não sabia se eram amigas ou inimigas. Nada fazia sentido. Inês voltou a aparecer, agora com um semblante sombrio, os olhos arregalados. Ricardo, você não entende. Henrique não era o único que estava controlando tudo. Tem alguém por trás disso. E nosso destino estava decidido antes mesmo de você perceber. As palavras dela ressoaram como trovão. Alguém? Quem? Ele estava quase gritando. O medo e a confusão se misturavam com a raiva crescente. Enquanto ele tentava entender a profundidade da traição, o homem encapuzado ergueu a cabeça. E naquele momento, Ricardo quase não acreditou no que viu. O que foi que você fez? O encapuzado havia revelado um rosto conhecido. Uma figura que deveria ser amiga. Clara, a assessora, a mulher que esteve ao seu lado em tantos momentos. Agora uma peça no tabuleiro tortuoso. Você? Por quê? Porque a verdade é um jogo, Ricardo. E você, meu amigo, foi pego em meio a um dos maiores esquemas desse país. A revelação a deixou sombrio. O que mais estaria envolvido? O que mais ele não sabia? A multidão começou a se dispersar, mas seu coração estava acelerado. Os relacionamentos, a fidelidade, tudo estava sendo destruído. E Ricardo percebeu que toda a sua vida poderia ser apenas um jogo manipulador das sombras. Agora, a cidade inteira simplesmente esperava pela próxima jogada. E ele estava em meio ao tabuleiro, completamente sem saber qual lado escolher. Ricardo estava em choque, os ecos de tudo o que aconteceu ainda reverberando em sua mente. Ele olhou para Inês, que agora estava de pé, viva, mas cercada por uma aura de segredo. O caos que havia se instalado ao seu redor se tornou um fantasma distante, ofuscado pelas verdades chocantes que se desenrolavam. Manuel, agora ao lado dela, parecia um mestre de marionetes, controlando cada movimento dessa peça macabra. Ricardo, você precisa entender. Tudo isso foi arquitetado. Ponto. Não somente por nós, mas pelos que controlam a cidade, disse Inês, a voz tensa e urgente. Os olhos dela estavam marejados, mas havia um brilho de determinação neles. Você é a chave para tudo isso. O que ela dizia parecia um conto de fadas distorcido, mas ele não podia negar. Com o coração pesado, ele se lembrou das peças do quebra-cabeça que nunca se encaixaram. Ele gritou, como é sua chave? O que você está escondendo? Sua voz ressoou entre os escombros, e os olhares da multidão começaram a se dispersar em murmúrios confusos. Henrique não era o único. Clara, ainda envolta na fumaça da confusão, interrompeu, seu tom feroz se elevando. Você é parte de um plano maior, Ricardo. Eles usam você como um peão. E se não pararmos isso agora, você será sacrificado. As palavras dela cortavam o ar, cada sílaba carregando o peso da verdade. Mas quem estava realmente jogando? A dúvida corria como um veneno nas veias de Ricardo. Ele olhou para Pedro, buscando apoio, mas um aperto no peito começou a apertar sua alma.
O que vamos fazer? Ficou perdido em um labirinto de mentiras e traições. Precisamos agir agora, respondeu Pedro, novamente puxando Ricardo, a adrenalina correndo solta. Não temos mais tempo. A cidade inteira está se unindo contra nós. E então, uma nova explosão estourou ao longe. O som reverberou como um trovão, e a multidão finalmente se dispersou com gritos de pânico. Era como se o chão se desvanecesse sob seus pés, e Ricardo se sentiu puxado para a tempestade de caos. Ele olhou para Inês, sua expressão misturando saudade e desespero. Você está pronta para enfrentar isso? Para descobrir a verdade. Os olhos dela brilharam com uma chama determinada. Se isso significa salvar você, sim. Vamos juntos. Manuel se aproximou, confiando na conexão entre os dois. Então devemos seguir. A verdade é um campo de batalha, e apenas juntos poderemos dividi-lo. Enquanto os três se afastavam, o som da cidade aos poucos se tornava um eco distante e a imagem de Henrique caindo na explosão, pisoteada na mente de Ricardo. Corpos se chocando, gritos de dor. Mas a determinação de Inês e Pedro fazia sua esperança renascer. No instante em que se viraram para enfrentar o desconhecido, Ricardo percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ele não era mais o barbeiro que passava os dias cercado por conforto e superficialidade. Ele era um jogador nesse novo jogo, numa batalha onde a verdade era a vitória mais temida. Com uma nova missão ardendo em seu coração, ele estava pronto para descobrir todos os segredos da C. Mas a questão pairava na mente. Será que ele poderia realmente confiar em Inês? Em Clara? Eles iriam desvelar a verdade ou perder-se nas sombras? Antes de desaparecer em meio ao caos que se desenrolava, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele lutaria até o fim, por amor e liberdade. E se a verdade tivesse um preço, ele estaria disposto a pagá-lo. Agora, é hora de você também fazer uma escolha. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.